aí, gente, tudo bem? Prazer, eu sou André Cajaíba, eu sou iluminador de teatro e a ideia desse vídeo surgiu porque na pandemia, por eu ser iluminador, alguns amigos, alguns artistas que precisavam criar demanda, né, de trabalho gravando em casa, tinham dificuldade em ter uma luz interessante, que não fosse só aquela luz chapada, né? Então esses vídeos, gravados por artistas, com o material que eles tinham para iluminar em casa, independente do que fosse, eles precisavam gravar para falar sobre a iluminação e um vídeo amador, caseiro, gravado com materiais que você tem em casa. E é isso, bora lá? Bom, como eu comecei lá na minha apresentação, um vídeo, por mais que ele seja amador, se ele tiver uma luz pensada, ele vai se tornar um vídeo mais interessante, um vídeo menos cansativo para quem está assistindo, né? Porque às vezes você vê lá uma luz chapada e só a pessoa, aquilo não segura tanto, né? A luz ajuda, sim, a segurar o teu telespectador. Então, eu costumo dizer que a luz tem 3 pontos, tá? Ela é a frente, o contraluz e o preenchimento, uma luz de lateral. E ainda teria um 4º ponto, mas isso vai depender muito do enquadramento que você vai usar no seu vídeo, que é a luz de preenchimento lá do fundo, né? Então, se você quer ter, você tá lá, o fundo é uma parede branca, e aquilo te incomoda um pouco porque a parede branca, o fundo branco é meio duro, né? Você pode jogar uma cor ali de preenchimento, isso a gente vai falar como você pode fazer um pouco mais para frente. Você pode usar esse recurso também, tá? Então vamos lá, eu tenho a luz de frente. Qual é o papel dela? Ela sempre vai ser a luz mais forte. Ela vai ser mais forte que a lateral, ela vai ser mais forte que o contraluz. A não ser que, num vídeo dramático, você queira dar um destaque maior na silhueta, aí você vai usar o contraluz mais forte. Então assim, não é que seja uma regra a luz de frente ser a mais forte, tá? Mas quando você vai gravar um vídeo institucional, ou quando você quer dar uma aula, o foco, né, o primeiro plano, quando o primeiro plano é você, aí tem essa regrinha que a luz de frente é um pouco mais forte, tá? O ideal, gente, é que essa luz nunca esteja de frente, né? Então quando você pega e traça uma linha imaginária entre você e a câmera, o ideal é que essa luz de frente ela esteja a 45 graus, 40 graus, 35 graus, não é algo muito preciso, tá? Por quê? Porque essa luz vindo de um lado, ela vai dar um destaque maior, vai dar uma profundidade, ela vai dar uma sombra. Porque quando a gente fala em vídeo, a gente também fala em sombra, porque a sombra ela dá volume, ela dá preenchimento, ela é bonito, tá? Agora, se eu quero um vídeo mais dramático, eu posso pegar essa luz de frente e aumentar o grau dela referente à câmera, né? Se eu coloco ela a 50, 60 graus, ela vai vir quase de lado. Então ela vai dividir uma face em 2, porque metade do meu rosto vai estar em sombra e a outra metade vai estar iluminado, o que acaba dando uma dramaticidade, um peso maior nesse vídeo, né? Agora vocês podem ver, metade de mim é luz, a outra metade é sombra. E isso torna o vídeo um pouco mais dramático. Eu não sou ator, não vou conseguir dar essa dramaticidade que essa luz aqui pede, mas acho que dá para vocês entenderem um pouco a diferença de uma luz mais dramática para o vídeo e uma luz aqui para um papo descontraído. E aqui eu tenho um ótimo exemplo para vocês verem a diferença que uma luz faz para uma gravação, tá? Bom, eu estou aqui na sala da Tescom, que é a escola de teatro aqui em Santos, depois liguem aqui, tem cursos ótimos. E tô com uma luz de serviço, uma luz de LED, né, comum, igual você tem na sua casa, e o resultado é esse. Cajaíba, o resultado não é tão ruim. Não, dependendo para o que você quer, e tá bom para você, legal. Mas agora eu vou mostrar a diferença, hein? Num toque de mágica, pá! E agora eu já falei para vocês sobre a luz de frente, né? Fizemos até aquela brincadeira para vocês verem a diferença na questão da dramaturgia da luz. E agora a gente tem o quê? A gente tem uma luz de preenchimento. O
que é essa luz de preenchimento? É uma luz que vai estar no lado contrário da sua luz de frente. Ah, mas ela vai acabar a sombra? Não, de forma nenhuma. A luz de preenchimento, ela é para quebrar a dureza da sombra. Então, assim, aquela sombra muito marcada, né, muito dura, também não é muito legal, dependendo do que você quer, né? Porque a arte, ela é muito subjetiva. Não tem o certo e nem o errado. Tem aquilo que você quer alcançar, né? Mas como a gente está falando aqui num vídeo artístico, aquela sombra bem marcada, bem escura, ela não é legal, tá? Ela não é legal. Então a gente usa uma luz de lateral, né? Uma luz de preenchimento, que ela vem do lado contrário, ela está surgindo aqui, ó. E aí o que ela vai fazer? Ela vai diminuir essa sombra que é dada pelo nariz, pelo avanço das sobrancelhas, enfim. Ela vai dar um preenchimento, por isso o nome luz de preenchimento, né? Ela vem aqui do lado e dá esse preenchimento e que dá um charme no vídeo, né? Ah, outra coisa importante que eu esqueci de falar lá na luz de frente, tá? O que é muito importante a gente fazer na luz de frente? Que ela não esteja nem tão alta e nem tão baixa. Por que não tão alta? Porque senão ela vai dar uma sombra. A gente tem aqui uma questão anatomia que eu não posso entrar, porque eu não manjo nada de anatomia, mas a gente tem uma leve elevação aqui, né? E se ela estiver muito alta, vindo muito de cima, eu vou gerar uma sombra aqui e eu não vou conseguir ver o olho. E ver o olho é muito importante para o vídeo, tá? Então a luz de frente, ela sempre vai estar um pouco acima da pessoa que está sendo filmada, e a luz de preenchimento, ela vai estar mais baixa, ela vai estar mais ou menos na altura da cabeça, ou um pouquinho acima da cabeça da pessoa a ser filmada. Exemplificando o que eu estava falando anteriormente, se a minha luz está muito alta, eu crio essa incidência de sombra aqui, ó, como se fosse uma máscara. Agora, se a sua luz dramática pedir isso, você pode fazer. Agora, se você quer gravar um vídeo institucional ou um vídeo onde isso aqui te prejudique, essa luz tem que ir um pouco mais para frente e descer um pouco mais. Você pode ver que a luz vindo da posição correta para esta situação terminou com a sombra daqui, porém gerou essa sombra aqui, né? Agora eu vou ligar a minha luz de preenchimento e vocês vão ver que essa sombra ela não vai sumir. Porém ela foi diluída. Ela está mais difusa, mas ela continua dando o preenchimento necessário, mas ela continua fazendo a função dela, que é dar profundidade no vídeo. E aqui está mais um exemplo, né? Porque se a gente está falando de um vídeo artístico, eu posso ter 1000 possibilidades, tá? Se a luz vem de baixo, essa luz está vindo de baixo. Olha que dramaticidade dá. Porque a sombra também é poesia. A sombra também tem beleza. Olha aqui, eu tô... Agora a luz vindo de baixo, ela bate na bochecha e transfere a sombra para cá. É só mais uma possibilidade para vocês, né? Como eu disse lá, é um vídeo artístico, então pode haver 1000 possibilidades. E a gente pode, inclusive, ficar no escuro. Acontece, problemas técnicos. Então a gente já falou da luz principal, né? Então, traduzindo a luz que vem de frente. Já falamos da luz de preenchimento, que é essa que vem aqui de lado, do lado oposto da luz de frente. Agora a gente vai falar do contraluz, né? O nome já diz, contra. Então ele vem lá de trás, tá? Basicamente, ele serve para dar um destaque na pessoa que está sendo gravada do cenário ou da parede de fundo, porque ele vai dar uma moldada ali, né? Ele vai dar um destaque na silhueta, vai dar um flare aqui e tal. Vai destacar a pessoa do cenário, né? O contraluz ele é posicionado atrás da pessoa que está sendo gravada. O ideal é que venha de cima, tá? Que venha mais ou menos na mesma direção da luz principal. Mas, como a gente fala de vídeo artístico, ele pode vir de baixo, né? A gente tem aqui um ring light que ele está fazendo 2 papéis, tá? Ele está servindo levemente como um contraluz
E também está servindo como uma luz de preenchimento do fundo, né? Diferente da luz de preenchimento aqui do lado, essa luz de preenchimento lá do fundo, que na linguagem de vídeo, eles chamam de background. Então ele pode estar assim, como ele pode... Rafa, por favor, dá uma iluminada e vocês vão ver que dá uma boa diferença, dá uma boa separada da pessoa que está sendo gravada, tá? Então é isso. Eu já mostrei para vocês o formato mais simples, que são os 3 pontos de luz. Então vamos lá, luz de frente, luz de preenchimento e luz de contraluz. E aí, para poder dar um charme maior, a gente falou da luz de preenchimento lá do fundo, né? Agora que vocês já sabem os pontos básicos da onde posicionar a luz, vamos para as ideias de como você vai fazer e com o que você vai fazer isso aí na sua casa, para poder ter um vídeo diferenciado. E aí, como esse vídeo é um bate-papo, nada melhor do que, além de vocês, eu trocar com alguém aqui. Então eu vou chamar o meu amigo e um cara incrível que também trabalha com vídeos, que tem um canal muito legal chamado Luz e Arte, lá no YouTube. Depois entra lá, dá uma olhada nos vídeos dele. Por quê? Ele tem vídeos incríveis feitos no quarto dele, com luz doméstica e com resultados incríveis. Então aqui está o meu amigo Rafael Branco. Rafa, obrigado, valeu pela sua presença. Como eu disse, canal Luz e Arte, canal incrível, vocês vão ver vários exemplos bacanas. E aí, Rafa, para começar esse bate-papo, como que você faz aquele jogo? Porque eu vejo vídeo seu que tem um fundo azul com outra parte vermelha, e aí a junção deles ali dá uma lavanda, e aí ao mesmo tempo você tem um bom preenchimento, uma sombra bacana. Como que é fazer isso no quarto da sua casa? Eu tive uma grande sacada que foi um investimento numa lâmpada inteligente. Simplesmente eu olhei as lâmpadas inteligentes que tinham no mercado, eles são bem caras. Inclusive na aula que eu fiz para o PROAC, eu cito sobre elas com marcas, etc. E eu tive uma sacada que um bom preço era aquela marca Xiaomi. Sim. Né? As Philips, elas são muito boas, mas elas são muito caras. E a Xiaomi não, ela tinha uma boa qualidade com um bom preço. E aí eu comprei uma lâmpada, na época custou R$180. E ela é tão boa que, assim, ela é manipulada pelo aplicativo no celular. Então eu tenho o controle RGB, ou seja, colorido, coloco ela, então eu vou gravar, sei lá, 4 vídeos na sequência. Um eu faço o fundo lavanda, que você falou, que é um violeta, na outra eu faço um fundo verde, um fundo avermelhado. Então eu consigo mudar toda a temperatura e a cor e o clima do quarto apenas mudando a cor da lâmpada do teto. Outra sacada é realmente um ring light. Eu faço uma iluminação de frente usando um ring light para compensar. Como eu sou muito branco, fica mais fácil você fazer a incidência de amarelo para você não deixar nem virar o Gasparzinho, que muito fácil a gente pode errar essa dosagem e eu virar uma massa branca muito feia. Mas o ring light, mesmo sendo super simples, comprado aí online, R$40 um ring light. Qualquer um, você tem essa afinação entre a cor quente e a cor fria. Você calibra a ponto de olhar na câmera e falar, estou vendo a minha pele natural. E aí eu tenho esse preenchimento, minha pele natural, e o fundo pode ser a cor que for, ou até às vezes com a luz apagada. Né? Se você tem ainda um LED stick, né, que é uma barrinha de LED, sim. Poxa, eu gosto muito de um formato padrão no YouTube, que são esses laterais de preenchimento. Normalmente eles fazem azul de um lado e vermelho do outro. Então você sempre vai ver aqui uma nuance, uma silhuetinha no cara, azul de um lado e vermelho do outro. Tem gente que faz um lavanda com amarelo, tem gente que faz um vermelho com amarelo, mas aí se torna quente demais. O grande padrão é você usar o azul na quebra. Você pode ver que a maioria dos vídeos mais profissionais que tem preocupação com luz, o cara quebra um vermelho de um lado e um azulzinho do outro. Para fazer o que você falou anteriormente na sua aula, da luz e sombra. Sim. Onde tem luz, eles colocam um vermelho, porque já está aquecido pela luz. E a sombra, para mantê-la fria, eles colocam um azulzinho. Sim, claro. E aí a gente tem essas lâmpadas inteligentes, né? Que o Rafael, por ter um canal, fez esse investimento porque ele usa isso basicamente para várias gravações, né? E aí a gente vai falar assim, nossa, mas eu queria gravar um vídeo. E aí tem inúmeras possibilidades, né? Então assim, eu gosto muito quando a luz, ela também é uma composição cenográfica, né? A gente fez isso em alguns vídeos, aliás, no canal da Tescom, Estúdios Tescom, né, o canal,
tem alguns trabalhos que a gente fez e que eu usei a luz como elemento cenográfico, né? Então esses bulbos de LED também pendurados são bacanas. Poxa, mas eu não tenho um ring light, eu não tenho essa lâmpada, eu não tenho... Como que eu posso fazer? Gente, basicamente a iluminação ela é feita por qualquer emissor de luz, né? Então, se você na sua casa tem um abajur, no teatro a gente usa gelatina. Mas eu entendo que talvez isso seja um pouco difícil para vocês, né? Aqui em Santos até é complicado, nem tem loja de gelatina. Mas tem uma coisa incrível que é papel celofane. Celofane, né? É uma gelatina funcional. Então, assim, quando... mas o meu LED é branco, eu queria algo mais azulado, eu queria um tom mais frio, ou eu queria fazer uma correção para algo mais quente, né? Então, assim, você pode usar um abajur, você pode usar um tubular de LED, mas não esses profissionais. Esses que hoje a gente usa em cozinha, em área fria, né? Eles são incríveis. Por quê? Eles têm uma abertura de grau muito grande, então ele de fato vai iluminar bastante. E se você obedecer aquelas regrinhas, que é a luz estar vindo de um lado, obedecendo ali aquela linha imaginária, você não precisa abater um esquadro para ver 45 graus. Você vai ver que você vai ter um resultado incrível. Vai ter um resultado de um vídeo amador, um vídeo caseiro, mas um vídeo que teve esse cuidado de luz, né? Esse mesmo tubular de LED, que hoje deve custar uns R$20 por aí, se você enrolar um celofane... Gente, olha só, eu estou falando para vocês que não são da área, né? Você enrolar um celofane de uma cor e botar ele no chão, lá no canto, você vai ter uma parede que é branca, você vai ter cor que você quiser. Na cor que você quiser. E o seu investimento vai ser de R$30. Aliás, muito interessante isso, porque aqui você mostrou o ring light, ele também está servindo de elemento cênico. Cênico, exatamente. E assim, um emissor de luz muito interessante que a grande maioria das pessoas tem em casa disponível é luzinha de enfeite de Natal. Como elemento cênico, isso compõe, você pendura na parede. Faz uma composição cenográfica. Com uma coisa super pequena, delicada, que não é uma grande luz, mas poxa, em vez de ter uma parede lavada, alguma coisa, você tem uns pingos de luz. Sim. É só você ir lá e adiantar. Você está no meio do ano, usa os seus enfeites de Natal, funciona. Essa luz, para um vídeo caseiro, ela vai muito da sua necessidade e da sua criatividade, né? Então, se a gente partir do princípio que qualquer emissor de luz funciona para um vídeo amador, vamos buscar nossa criatividade, né? Vamos pendurar, vamos usar no chão, vamos usar na parede, vamos usar papel celofane, vamos usar papel sulfite, porque às vezes você está com sabe aqueles abajures de mesa que é bico de pato para prender na mesa? Inclusive nos vídeos do meu canal eu uso 2 na cena. 2 desse? Porque eu tenho a luz do ambiente, mas no fundo tem sempre 2 riscos amarelos. Uhum. É o abajur de cabeceira da minha escrivaninha e da minha esposa. Então, você tem aquilo ali. Ele vai te dar, dependendo da proximidade que ele está, ele vai te dar uma luz muito dura. Sim. Vai bater e eu, particularmente, gosto da luz um pouco mais difusa. Para quando é para iluminar a pessoa que está sendo gravada, né? Quando a luz é muito dura, é muito complicado porque você tem recorte, né? Então, por exemplo, se você bate uma luz dura no seu rosto, sem essa difusão, qualquer sombra que você faça do nariz vai ter a silhueta na sombra exatamente do recorte do nariz. Sim. Então, quando você consegue uma difusão, usando um difusor, um rebatedor ou simplesmente uma folha de sulfite, você dá uma suavizada na sombra e ao mesmo tempo você está trabalhando no vídeo o conceito de luz e sombra profundidade que você acabou de falar na sua aula. Exatamente. E aí você também pode até usar esse abajur de costas para você e pendurando um sulfite para ele rebater a luz. Né? Indireto. Exatamente. Então, assim, são inúmeras possibilidades com recursos que às vezes você tem em casa. Né? Que é o que eu gosto de falar, é o amador feito com carinho. Você vê que ali teve uma dedicação, uma ideia, uma proposição de vou gastar muito pouco, mas eu vou fazer um diferenciado. Exatamente. E eu teve resultado. Exatamente. Eu gosto muito de pensar, quando a gente vai falar em filme, produção de filme, em camadas. Você tem as camadas básicas essenciais para um filme. Né? Você tem a sua história e o roteiro, você vai ter a parte de dramaturgia, que são os atores, e um sistema de captação de áudio e vídeo. Então, juntando esses elementos, você tem um filme. Ponto.
A graça do filme, a delicadeza de um trabalho audiovisual vem a partir de camadas que você adiciona depois dessas básicas. A luz é uma das primeiras. Se você está num ambiente controlado, que você tenha recursos de luz, mesmo que sejam os mínimos, mas que eles sejam usados de uma forma bacana, criativa, você já adiciona aquela gota extra de carinho. Então, por exemplo, quando a gente produziu aqui na Tescom um filme curta-metragem para todos os apaixonados, a gente tinha uma limitação técnica, porque nós íamos gravar o filme inteiro quase que em áreas externas. E nós não temos equipamento para área externa para fazer iluminação. Então, a preocupação da luz passou a ser uma preocupação de fotografia para utilizar recursos naturais como o sol ou iluminação de rua, para poder trabalhar a câmera de uma forma que ela capte bem a cor, que ela capte bem. É uma preocupação de luz também, mesmo fora do nosso controle. Mas existe um trabalho de fotografia, um trabalho estético para você adequar aquela ambiência ao clima que você quer. O que tem de elemento cenográfico, né, que você monta a composição... Gente, eu estou falando de um vaso de planta. Né? Às vezes um vaso de planta, no enquadramento que você faz, né, você já vê a imagem com outro olhar. Exemplifica com isso aqui, olha essa cena. Né? O fundo aqui é preto, tem uma... Imagina se tivesse uma palmeira aqui atrás do Cajaí, um tom de verde atrás de mim aqui, uma renda portuguesa. Mudaria completamente o clima dessa cena. Olha para essa cena, imagina isso. Não, e dando, quando você falou das camadas, né, até uma dica que eu gosto, né, é como eu faço, e não estou falando que seja o ideal, né. Não é regra. Não é uma regra. É o estilo Cajá de ser. Quando eu vou montar algum enquadramento que eu preciso montar uma luz, a luz principal é a última luz que eu monto. Regra de ouro. É a última luz que eu monto, por quê? Porque ela já é certa. Eu já sei que eu preciso dela. E eu sei aonde eu preciso posicionar e de que forma eu preciso fazer. É o tiro certo. O restante, quando eu preciso trabalhar uma composição, eu começo pela luz de preenchimento lá de trás. Quando a gente gravou aquele documentário do F7... 25 anos do F7. Exatamente. Que eu uso a luz como composição cenográfica... Então, assim, eu primeiro montei o que estava atrás da luz, que se você for ver, eu tenho um LED vindo de cima lavando a parede, para que eu pudesse dar a profundidade para os refletores que estavam ali não para iluminar, mas para servir como elemento cenográfico, porque eles acendi 5% só para ver o filamento, né? Então, aí eu botei o bandor, que é para poder demarcar a luz na câmera. Aí depois eu botei os LEDs no chão para fazer o preenchimento, porque a frente depois, eu obedecendo a regrinha, ela tá feita. Mas eu vim por camadas para fazer as camadas na câmera, porque a câmera ela é toda chapada, assim, a imagem da câmera ela é chapada. O que dá a profundidade? Luz e sombra. Mas um bom vídeo não vem só da luz. É um elemento complicado. Então, o elemento som faz toda a diferença num vídeo artístico. Né? Principalmente assim, ele vai fazer a maior diferença pelo mal, quando ele não está bom. Você está na sua casa, você é um consumidor de YouTube, várias formas. Se você der play num vídeo, o áudio está baixo ou alto demais, ele está zunindo, ele tem ruído, acabou, morreu o vídeo para você. Você já perdeu o espectador neste problema. Então eu não estou nem falando do bom áudio, eu ainda estou falando do áudio ruim. Ele já é um fator decisivo. E aí eu vou dar um exemplo, que depois eu vou deixar o link lá também, para vocês assistirem um videozinho de 3 minutos que eu fiz em casa. Até interessante, eu vou sempre voltar na luz, né? Não tem, por mais que a gente já tenha entrado... Natural. O Menino e a Sombra, até que você me ajudou a finalizar o vídeo, um vídeo que eu fiz com meu filho, queria fazer um vídeo para participar do F7, na época da pandemia, e o vídeo foi todo feito com o que eu tinha em casa. Então, assim, a luz era da televisão, a luz do quarto a única coisa que eu fiz foi trocar por um branco quente, né? E a sombra, eu sou iluminador, eu tive a facilidade de ter um PC em casa, mas acho que a única coisa fora do comum que eu usei foi um PC. E aí, quando eu peguei todas aquelas cenas, voltando para o som, e juntei,
Não tinha graça nenhuma, gente. Eu falei, meu Deus, coitado do meu filho que fez esse vídeo e quando ele crescer ele vai assistir e vai falar, nossa, que isso? Bom, aí vem o Rafa, que é um cara incrível, e botou uma música, não, duas. São duas. É que a segunda é o agradecimento, né? Eu fiz o vídeo. Botou uma música e o vídeo ganhou uma vida. Ele mudou, assim, tipo, do mínimo possível para uma coisa que eu falei assim, nossa, velho, é outro vídeo, parece até que é outra história, porque a música, ela comunica, Sim. né? A música também comunica. E ela preenche, ela dá vida. Eu acho isso legal. É como você vê uma natureza morta, sabe? Você põe um quadro de natureza morta e observa ele em silêncio. Liga uma boa música e observe o mesmo quadro. Exatamente. É outro quadro. É outro. É outro quadro. Então, assim, a música, ela traz o sentimento, ela trabalha com o que você está sentindo e como você vai absorver aquela informação. E o Menino e a Sombra tinha uma baita história, mas eu precisava climatizar a história quando você passou para mim e pediu ajuda. E assim, eu falei, nossa, é só a gente procurar uma música. Quando a gente achar a música, tá resolvido. Batata, vejam, tá aqui no descritivo embaixo. E aí bateu. Então, veja, tem a questão do som que vem no pós, que vem na edição, mas quando a gente fala de que aí foi um grande embate pessoal. Na pandemia veio o teatro virtual, né? A necessidade. Necessidade, exatamente. Mas que também tem uma linha muito tênue entre ser um curta-metragem, virar um vídeo, ou continuar sendo teatro. Continuar sendo teatro. Eu acho que se eu fosse gravar um teatro para o vídeo, eu não faria a edição da música, eu não faria a inserção da música na edição. Eu arrumaria um equilíbrio entre o meu ato, a minha emissão de voz e colocaria essa música no fundo. Porque eu acho que se aproxima muito mais do teatro. Eu concordo com você e eu vou te falar uma palavra que defende o que você está falando. Ambiência. Sim. Eco demonstra para a pessoa o ambiente, a amplitude que ela está. Se você coloca essa música numa edição, você tira completamente a experiência do ambiente. Agora, se o espetáculo está acontecendo e a música acontece no espetáculo junto com a gravação, ela está ralando com a voz do ator, ela está ecoando na sala, ela está te dando uma experiência auditiva desta amplitude. Sim. Então, essa reverberação, essa frequência vai te dar a vida, a situação do ser verídico, e não aquela coisa plástica que foi colocada depois. Você sente que é mais alto que o ator falando, e não tem essa discrepância. Num teatro virtual, você dá um zoom num determinado ponto, né? Eu só estou usando esse exemplo trazendo essa realidade para o som. É um ponto de vista que o público presencial não teria. Não teria, aquele exatamente. Close fechadão. O ator, no palco, o ator tem que ter o trabalho para levar a atenção do espectador para aquele determinado foco. Cajá! Rafa, obrigado, valeu. Bom, gente, nosso bate-papo chegou ao fim. Eu espero que eu possa ter contribuído com você que quer fazer um vídeo em casa e pensa que precisa ter 1 milhão de equipamentos para poder gravar. E não, toda a solução para o seu vídeo está na sua casa. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e obrigado.